Bom dia, pessoal, né? Com relação à nova etapa do ensino de ciências, a gente vai decorrer agora, né? Vamos decorrermos pelo estudo da tabela periódica, né? Dos elementos químicos, né? Um estudo comportamental. Nesse estudo a gente analisa como se comportam os átomos, né? Qual a constituição em que foram elaborados, né, a organização. Existe um nome em destaque nessa linha de estudo que é Dmitry Mendeleev, né, que é o russo que organizou a tabela periódica. Os elementos eles já existiam desde que o mundo é mundo. Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Não é isso? Então, desde Leucíptero e Demócrito, né, os dois gregos ali que já tinham uma noção que a matéria era constituída de átomos, vários, né, passaram pela ideia de teoria dos elementos. Até então acreditava-se que o elemento era ar, fogo, água, né, e terra. Esses elementos em si é constituído de quase todos eles da tabela periódica, que foram especificados nessa constituição aqui, né. Observe bem que você tem essa tabelinha que eu passei para o seu celular e ela é simplória, ela é bem simples, né? Porque ela só traz em destaque, né, os elementos sólidos, os líquidos, os gasosos, os artificiais. Mas para que essa tabela esteja aqui conosco, elas foram organizadas, né? Elas foram organizadas em períodos e em família. Você pode observar que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso está relacionado às camadas eletrônicas existentes nos elementos químicos, ou seja, nos átomos. Observe que na família 1 eu tenho dois elementos, hidrogênio e hélio. Tem uma teoria em que afirma-se que todos os elementos originaram dessas duas, né, particularidades, desses dois gases, ou seja, de hidrogênio e hélio, originou-se quase todos os elementos existentes na natureza. Agora, como isso foi organizado para o nosso bom entendimento, é só analisarmos alguns conceitos, né, elaborados por Dmitry, né, Mendeleev. Veja só, ele identificou nos elementos químicos algumas propriedades, como massa atômica. Eles têm pesos diferentes. Se eu tivesse aí na sala com vocês, nós iríamos fazermos, né, a partir da liberação de gases com material químico para produzirmos, né, o hidrogênio. Numa garrafa aí de Coca-Cola que está aí, tem uma parte interessante aí naquela estantezinha da gente, que a gente fazia isso, né, quando estávamos presentes, para analisarmos o peso. E outro exemplo é você encher uma bola de sopro. E ao liberar a bola de sopro, né, de sua boca, você amarra ela e você solta. Ela vai cair, porque ela tem um peso diferente. O elemento químico ali existente, a combinação deles, que é o CO2, o carbono mais gás oxigênio, que é liberado pelo nosso organismo, né, tem um peso diferente do hidrogênio, que é produzido, né, com duas massinhas aí de alumínio com alguma parte de outro elemento. Faz a combinação e libera esse gás. Aí quando a gente faz esses dois experimentos, a gente analisa que elas têm o quê? Elas têm massa atômica diferente, então o peso é diferente. Observe que Dmitry também ele observou que alguns elementos eles são densos, eles têm uma determinada densidade, né? Ou eles também têm o quê? Eles têm cores. E é interessante que essa densidade também pode ser medida em gramas cúbicas ou centímetros cúbicos. Você analisando que 1 litro de água, veja só isso na prática, é interessante, 1 litro de água do Mar Morto, 1 litro de água do Mar Vermelho e 1 litro de água aqui da Compesa tem pesos diferentes, apesar de ser a mesma medida. Por quê? A quantidade de minerais existente na água do Mar Morto é maior, assim como a quantidade do Mar Vermelho é maior que a da água da Compesa, embora tenha vários elementos químicos existentes nessa mesma água, porque isso está relacionado à densidade, né? As pessoas não afundam no Mar Morto porque a água é mais densa. E o que Dmitry observou nisso? Que os elementos eles têm uma constituição, eles têm uma cor, eles têm uma densidade. Olha só a cor prateada existente no mercúrio, né? Se você observar bem lá um termômetro, olha a cor do chumbo, aquela cor meio escura.
É interessante que a cor do ouro, ela varia. Tem o ouro preto, tem o ouro branco, né? Tem aquele ouro amarelado, tem o ouro verde. Então, essas características, elas identificam, né, os elementos, baseado nesses estudos. Então, a tabela periódica, ela analisa o comportamento de cada elemento, né, existente na natureza. Elas foram classificadas, né, modernamente em famílias e em períodos. Não foi fácil organizar essa tabela periódica, porque se você pegar a tabela existente aqui no seu livro, né, você vai observar uma legendazinha. Deixa eu passar ela aqui para vocês. Tá vendo aqui essa legenda? Essa legenda, ela traz informações de elementos não metálicos, elementos ametais, elementos sólidos, elementos líquidos, elementos gasosos. Então, elas foram organizadas nessas famílias. Você observa aqui uma coisa bastante estudada por nós, os gases nobres, né? Eles foram organizados e diferenciados. Os elementos líquidos da tabela periódica também foram separados, mas eles estão numa família que tem X camadas eletrônicas, numa família que tem X números atômicos. Vocês viram ali os isótomos, com as suas características, né, peculiares. Então, ao analisarmos e estudarmos uma tabela periódica, a gente já tem em mão e a organização em que ela foi produzida. O número atômico, o número de massa, o elemento químico, que eu já comentei isso com vocês, que nem sempre a simbologia combina com o nome. Por exemplo, plumbum, Pb, vem da origem do nome em latim, de chumbo. Já outros têm a simbologia referente à homenagem a uma pessoa, como o astênio, né? Em homenagem a Albert Einstein. Quando essa constituição de elementos químicos foram elaboradas, né, ao longo dos anos, precisou-se de uma organização. E Dmitry Mendeleev, ele passou a organizar e se dedicar a estudar as características comuns e diferentes desses elementos. Então, a tabela periódica ela está organizada em famílias e em períodos. Por isso que ela é chamada de tabela periódicas, porque ela tem os períodos. E a gente analisa o comportamento desses elementos. Como é que eu analiso o comportamento desses elementos? Através de experimentos, através de experiências, né? As experiências que a gente faz no nosso dia a dia, a gente observa que esses elementos, eles se combinam e não se combinam. Eles não se misturam e ao mesmo tempo se misturam. Lembra dos gases nobres? É interessante isso, para você ter uma noção a respeito desse conteúdo. Então, você fará uma leitura da página 170, entendeu? Da página 170, essa leitura é só uma leitura temática, né? Até a página 175, né? Quando você fizer essa leitura, a gente fará um exercício relacionado com relação a esses elementos. Eu também vou passar um vídeo disponível com a tabela periódica, né? Do YouTube. Eu gosto muito do vídeo que ele vem bem destrinchadozinho, bem explicadinho, né? Como a gente diz na linguagem do matuto. Coisas que eu já tinha passado de antecipação para vocês a respeito da tabela periódica. Então, analisando a tabela periódica, né, que já não é desfamiliar de vocês, eu só vim ter contato com isso aqui quando eu estudei na 8ª série. Nunca tinha ouvido falar em 5ª, 6ª, 7ª, só na 8ª, com o professor Waltz, né, que é tio até aí de Caio. Acho que é tio, é primo, é parente de Caio. E me encantei com a tabela periódica. Inclusive, né, passei a lecionar por falta de professor na escola. Aí, como eu já gostava da tabela periódica e de mapas, aí o meu professor, o Wilson Quirina, o Wilson Carinha, né, achava que eu dava conta do recado. Aí faltou um professor, tu fica lá até o professor chegar. Isso já faz mais de 20 anos, né? Fui estudando, não sei tudo, mas me apaixonei pela a química e olha, por minhas mãos, daqui da Barra, passaram vários estudantes de química. Inclusive, tem 2 professores, ou é 3 ou 4, que se formaram na área e foram alunos meus.
estudaram comigo e hoje são professores aí nas redes particulares e nas redes estaduais, né, aqui do meu município. Então, a tabela periódica dos elementos químicos, elas se destacam em períodos e em famílias. Os elementos, eles passam por transformações. Observe que do 3 ao 12 você tem os elementos de transição. Esses elementos, eles passam por uma fase transitória e combinação com outros elementos, né? Eles estão distribuídos de acordo com as suas características, né? Sejam eletrônicas, sejam números de massas e assim por diante. Então, não foi fácil elaborar o estudo da tabela periódica. Nessa aqui é simplória, você tem os elementos gasosos, você tem os elementos, né, sólidos, você tem os elementos líquidos e você tem os elementos artificiais. Naquela outra você vai dividir isso aqui em metais, não metais, ametais e assim por diante, tá ok? Vamos assistir o vídeo lá bem destacado e bem bonitinho, né? Que ele foi elaborado com características específicas.